Continuando no profeta Isaías, agora capítulo 53. A crucificação do Salvador. Capítulo 53, profeta Isaías. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo e opressor foi arrebatado, e de uma linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhes a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor, que coisa fantástica, prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Verso 12 para completar. Juntos. Por isso eu lhes darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala com cada um de nós esta manhã a respeito de Jesus, teu Filho. Fala, Senhor, deste Salvador maravilhoso. Fala, Senhor, desse Senhor que entregou na própria cruz a sua própria vida, a sua existência aqui na terra, para nos resgatar. Precisamos, Senhor, portanto, nesta manhã, saber um pouco mais sobre Jesus. Queremos saber mais sobre este Senhor maravilhoso, aquele que tem nas mãos o controle, porque foi-lhes dado todo o poder no céu e na terra. Abençoa cada um de nós,
que possamos, através dessa meditação, refletir como estamos vivendo a nossa vida cristã. Isto fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Muito obrigado. A nossa fala é para a meditação. E eu peço gentileza de você guardar um pouquinho seu coração, sua mente. Qual é a festa mais comemorada com respeito a Jesus? Certamente você vai falar Natal, que é a festa mais comemorada. Depois vem a Páscoa, mas nem todos comemoram. Mas a festa mais comemorada é exatamente o Natal, o nascimento. E esta celebração, ela é em todo o mundo, mesmo no mundo incrédulo tem essa celebração. Tomaram conhecimento. Não importa se o lar é um lar um pouco mais abastado ou se é num lar mais simples. Em todos eles existem esta data e ele é comemorado. O que é que comemora-se então? O nascimento de Jesus. E eu estou colocando aqui uma separação. E não deveria ser o Natal. Então nós agora temos aqui diante de nós o Jesus, o nascimento de Jesus. Embora tendo nascido de uma virgem, segundo alguns dados, esta moça tinha entre 15 anos, uma moça que nunca tinha sido tocada por homem nenhum, uma virgem. E o Senhor Deus, milagrosamente como Ele é, Ele colocou no ventre desta menina o seu Salvador. Escolheu para o seu filho nascer dessa moça. Um ato extraordinário. É um ato dos mais lindos. E eu fiquei pensando sobre essa criança. A luta que ela teve para tentar convencer de que ela nunca teve nenhuma relação com seu marido, seu noivo no caso. Qual deve ter sido os olhares para ela em ver uma moça grávida, e quem poderia acreditar que era obra do Espírito Santo? Então ela passou como mulher, como uma moça, ela passou por este constrangimento, mas com tudo isso, irmãos, quero que você entenda nesta manhã, embora esta moça tendo nascido uma moça pura, nascido de uma moça tão linda, ele não salva a ninguém pelo seu nascimento. Nenhuma pessoa foi salva por causa do nascimento do Senhor. Ao dar início ao seu ministério, ele convidou um grupo de homens que durante o seu ministério viram tantos milagres: cego, coxo, multiplicou pão, ressuscitou mortos, andou sobre as águas. Que coisa fantástica! Mas isto aconteceu. Ele olhou todas essas coisas, aconteceram, andaram perto, transformou água em vinho. Mas tudo isto, eles viram, mas não foi suficiente para salvá-los. E aí nós começamos a entender
que não foi os milagres, não foi Jesus andar sobre as águas, não foi Jesus curando o cego, não foi Jesus mandando o coxo levantar. Eles andavam junto, viram tudo, mas não foram salvos por causa dos milagres. Ninguém foi salvo por causa dos milagres. E eu creio, irmãos, que nós precisamos, nesta manhã, parar para pensar qual é o Jesus que nós temos na nossa vida. Será que é o Jesus das festas? Será que é o Jesus do Natal? Será que é o Jesus que fez milagre? Ou nós temos dentro de nós o Cristo ressuscitado? Temos que entender. Temos que saber disto. Mesmo sendo tão íntimo deles, porque o Senhor foi muito íntimo dos seus discípulos, andava com ele, almoçavam junto, caminhavam junto, andavam, mesmo sendo íntimos do Senhor, eles andando, que coisa fantástica, as jornadas, eles não foram salvos. E aqui nós podemos entender. E eu preciso que você entenda isto. Não é o fato de entrar na igreja, não é o fato de comemorar o Natal, não é o fato de você entender, isto não resolve. A sua filosofia não salva. O seu acho não te salva. Porque no dia em que chegar diante do Senhor, não adianta você apresentar o seu livro de axiologia. Não adianta chegar diante do Senhor e dizer, eu tenho aqui uma boa teologia. Não adianta, isto não salva. Isto não salva. Eu vou na igreja de vez em quando, uma vez por mês. Isto não salva. Precisamos entender. Certo dia, Pedro andando com Jesus, depois de saber muito bem o que ele fazia, Pedro chegou perto de Jesus, Jesus, não faça isso, não vai parar. O que é que Jesus disse para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, porque cogita das coisas dos homens. Você não está entendendo nada sobre Deus. Você não entendeu nada sobre a obra que eu estou fazendo, iniciando. E Pedro se assustou. E outras coisas eu posso falar com você sobre esse aspecto. É preciso nós entendermos, irmãos, que Jesus, antes da cruz, ele não podia salvar. Ah, pastor, teve uma passagem lá naquele homem lá da cruz, que ele diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele disse isso para ele, hoje estará comigo lá. Mas eu quero que você entenda, que não é por causa dos milagres, não é por causa de distribuir pão, que ele salva. Não, ele não salva por isso. É preciso que a gente comece a entender um pouco mais. E eu posso dizer para você, o que é que aconteceu com Pedro logo após a ressurreição de Cristo? Se ele tivesse entendido, ele teria ido direto para o lugar que o Senhor mandou. O que é que aconteceu com Pedro? Chamou a turma, vamos voltar lá para a pesca. Vamos voltar, vamos jogar a nossa rede, vamos buscar. E o Senhor aparece a ele no momento daquele. Por que ele foi pescar? Porque ele não era convertido, ele não era salvo. E a tendência de uma pessoa não salva é quando ela, em momentos
de fraqueza, ela ainda sai para fazer coisas erradas. Isso é sinal de que ainda não foi salva. Porque Cristo muda o interior do ser humano. Cristo muda o interior. Louvado seja o nome do Senhor. Pode glorificar a Deus, porque é assim que nós entendemos. Você descobre que quando o Senhor estava no momento pior da cruz, quem estava lá na cruz? Estavam as mulheres e só João, o discípulo amado, que estava lá na hora da dor. Sabe por quê? Porque na hora da dor é muito fácil deixar de ser um cristão. Na hora da tormenta é muito fácil você abandonar o Senhor. Basta as coisas pegarem um pouquinho, porque eles não quiseram enfrentar. Porque se eles confessassem a Jesus lá perto da cruz, eles seriam também presos. E eles não fazem. É muito fácil, na hora da tormenta, dizer: eu estou na igreja, mas não adianta nada. É verdade. Porque está na igreja só não adianta nada. É preciso que esteja em Cristo. E quem não está em Cristo corre estes riscos de, no momento de uma situação, ele negocia a sua vida cristã. Ele negocia o seu compromisso com Deus. E quantos têm feito isto? No momento da dor, no momento em que ele tem que confessar, vai dizer como Pedro, determinado momento. Eu estou falando do Pedro mais profundamente, porque ele foi um homem mais próximo. Ele estava lá, na beira da fogueira lá, e você é dele, né? Eu, hein? Cruz incrédulo. Não, você parece, eu nunca vi tal. Você viu que afirmação? É a afirmação de um homem que andava com Jesus. Viu milagres. Viu cego enxergar. Viu aleijado andar. Mas não era salvo. Porque quando a pessoa é salva, ela não abandona o seu Senhor. Ela vai até o final. Ela vai até a cruz. Certo dia, os discípulos voltaram lá de cima. Tinha ido para uma missão importante. O Senhor mandou. E eles voltaram de lá todos. Oh, Senhor, olha aqui para mim. Até os diabos estão obedecendo a gente. Essa é uma expressão de que eles não sabiam quem era Jesus e nem era salvo. O que é que Jesus disse para eles? Pedro, eu vi Satanás te peneirar. E eu intercedi para que você não seja um fracasso. É muito fácil, nos momentos das dores, da tormenta, a gente dizer: não vale a pena. Não vale a pena enfrentar esta batalha. Mas eu quero que você entenda. Tudo isso aconteceu por quê? Porque ainda o Salvador não tinha pronunciado a salvação. Quando foi que ele pronunciou a salvação? Quando ele vai ao Calvário e ele chega diante do Pai. Pai, está consumado. E aqui nós temos um versículo, um texto, que eu faço questão de você pegar a sua Bíblia, para que você leia Mateus. Espero que sua vida cristã não seja um correr em vão. Como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, e é bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então eu queria que você pegasse Mateus. Aconteceu um fato aqui que eu queria que você entendesse. Fato tremendo que aconteceu naquele momento. Mateus 27.
Momento que aconteceu a morte do Senhor. Quem está acordado, diga amém. Amém. Graças a Deus. Não tem ninguém cochilando, não. Se tiver cochilando, dá um beliscão e fala: acorda, meu irmão. Que é isso, irmão? Eu, hein? Diga ele, o mestre está voltando, rapaz. A morte de Jesus. Aqui nós temos um acontecimento que eu gostaria muito que você observasse. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabá sabactani, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Ali era o Jesus. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhes a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, outra voz, entregou o Espírito. E aqui nós temos no verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade, aleluia, e apareceram a muitos. E aqui o centurião vai: bem que ele era filho de Deus. Parece que é igual a muitas pessoas. A pergunta é: por quê? Por que o sepulcro abriu? Uma pergunta. Por quê que houve trevas? Porque o Jesus que andou curando e fazendo, agora entrou numa fase maior. Por quê? Porque na hora em que ele entregou a vida, ele assumiu todo o pecado dos pecadores sobre si, como disse Isaías. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, ele levou sobre si. Então, quando isto aconteceu, houve uma revolta tão grande. Por quê? Porque tiraram a vida do Filho de Deus e a terra se rompeu, revoltada com aquilo que tinha acontecido, porque infelizmente eles não sabiam que estavam matando o Filho de Deus, o nosso Jesus. E agora, uma vez ressuscitado, uma vez fora deste ambiente, ele vai aparecer aos discípulos. E agora ele não aparece mais como o Jesus. Ele agora podia entrar em uma casa, num recinto, como a Bíblia fala, e ele se apresentava no meio deles, e eles não sabiam como isso acontece, porque agora Jesus estava glorificado. Todo o poder das trevas foi tirado, ele agora tira livre acesso, porque ele assumiu o governo que estava na mão de Satanás quando eles saíram da presença de Deus. Então agora Jesus tinha na mão a chave. A Bíblia diz que ele pegou a chave e disse: Satanás, agora ela está na minha mão, acabou o seu poder. Acabou. Porque até então, quando mataram, colocaram lá na cova, Satanás deu gargalhada dizendo: está vendo? Nós conseguimos. Mas na hora da ressurreição, houve a derrota. E agora Jesus aparece de uma maneira toda especial, e ele vai ter um encontro com Pedro novamente. No capítulo 21, vê se você consegue localizar. Capítulo 21 de João. Terminando já. Capítulo 21 de João.
Aqui nós estamos falando, Jesus aparece a 7 discípulos. E ele agora já é o Salvador. Ele agora é diferente. Vamos ver a ação. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhes respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. E agora aqui você tem uma mudança na vida de Pedro. Porque agora quem está tocando nele não é o Jesus, é o Cristo ressuscitado. Agora é o poder do Cristo, que está no verso que eu vou ler com você. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ou tu vai fazer a mesma coisa que os outros, correr na hora da dor, sair da cruz? Na hora que eu estava na morte, você desapareceu, você não deu nem sinal de vida. Eu quero saber se você realmente me ama. Pedro então entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe, agora temos um Pedro diferente. E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E agora ele diz aqui: em verdade vos digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Mas agora não é assim. Quando, porém, fores velho, estendereis a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse com isto que significava com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, porque a morte de Pedro tinha que ser para glorificar. Cristo morreu, ressuscitou, glorificado, para poder salvar os perdidos. E agora Pedro, este rapaz, fantástico até certo ponto, bom até certo ponto, mas agora ele mudou o coração dele, tanto assim, que o Senhor disse: tu és Pedro, quando ele fez a confissão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque agora o Pedro estava coberto pelo Jesus Salvador glorificado. O que cobra a sua vida não é o Jesusinho de Nazaré. Não estou dizendo diminutivamente, não. Não é o Jesus da festinha de Natal. Não é a festinha. Eu estou falando de um Jesus que você não vê, mas está aqui. Um Jesus que você não vê, mas ele pode te tocar, como faz esta manhã aqui, pessoas. E ele quer mudar. Ele quer transformar. Ele quer dizer para você, para mim: eu estou glorificado, e só irão morar na minha glória comigo aqueles, não que tenha lá o seu documento de filosofia e de outras coisas, terá aquele que tem a marca do Cordeiro na sua própria vida. Esses irão habitar a eternidade. E quando uma pessoa, irmão, está cheio desse poder, desse Espírito, haja o que houver, você é capaz de enfrentar e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai me levantar. É este o Cristo que salva e que liberta. Por isso, meus queridos irmãos, é uma reflexão para mim e para você. Tenho passado por muitas tribulações, tenho passado por luta, tenho passado, mas eu jamais vou agir com meu espírito humano.
porque o meu espírito humano não funciona. Eu tenho que deixar o Espírito de Deus agir. E quando Ele age, irmão, as coisas vão para o normal, Ele cuida, Ele ajuda. Com isso eu estou dizendo, não tente se defender, deixe Ele defender. Porque Ele é, agora quem? O nosso advogado. Que está intercedendo por mim e por você. Mas como interceder, se você não passou a procuração para Ele? Você sabe que a procuração é uma autorização para a pessoa agir no nome daquela pessoa. E a autorização que Jesus dá, o nosso Cristo glorificado, é a sua ressurreição e a marca dele, do sangue do Cordeiro na sua vida. Você tem uma procuração dele. E ele diz, meu servo, minha serva, com esta procuração, caminhe de cabeça erguida, enfrente as lutas, não se acovarda, não volte atrás, não desanime. Siga para o alvo, porque o nosso alvo não é aqui, é lá. E um dia estaremos lá, para contemplarmos o Cristo glorificado. E a Bíblia diz que como Ele é, veremos, como Ele está, seremos, porque nós também seremos transformados para habitar as regiões celestes. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que o Espírito Santo fale a você nesta manhã. Que Deus te guarde. Tem sido a nossa luta com esta igreja. Jamais fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos colocou aqui. E não sei por quanto tempo, mas eu sei que enquanto Ele me der graça e vida, eu estarei aqui para pregar as mesmas coisas. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus transforma. Só Ele muda. Por quê? Porque disse Isaías, Ele levou na cruz toda a minha dor, meu sofrimento. Nenhum sofrimento nosso será igual ao de Jesus. Curvemos as nossas cabeças, nos preparemos para o momento da comunhão. Este é um momento para mim muito especial. Momento quando a gente chega na mesa. Senhor amado, nós estamos agradecidos, porque o Senhor tem sido, Senhor, zeloso para com a tua igreja. O Senhor tem guardado este rebanho. Não é por causa de Rubem, não é por causa de Otávio, não é por causa de Luiz, não é por causa de Arlindo, não é por causa de Diácono. O Senhor tem guardado este rebanho, porque este rebanho é do Senhor. E nós estamos aqui só como Pedro, apacentando, sem ser dono, sem mandar, sem determinar. Sim, Pai, ajuda-nos, como tem sido até aqui, e que possamos continuar sendo bons despenseiros da tua obra. Abençoa, Pai, este momento agora que para mim é solene, é sagrado. Sentar à mesa daquele que deu a vida por mim. Daquele que passou pela cruz. Daquele que foi envergonhado, despido, cuspido, zombado. É no nome dele que nós estamos aqui, Pai. Porque a sua vida entregue no Calvário deu como resultado a Santa Ceia, a mesa do Senhor. Portanto, abençoa cada um dos teus filhos, que neste momento vai ministrar diante do Senhor, através do pão e do cálice, em nome de Jesus. Amém.